e ele não é evangélico. Só que eles foram no casamento, ficou do começo ao fim, né? Tinha uma banda, um som muito alto, muito estridente, mas mesmo assim, eles ficaram até o final da festa. E eu não entendi, porque eu falei, meu Deus, né? Era para ele estar pior, porque foi um ano depois. Naquela época ele não estava bem, assim, não poderia ir. Um ano depois, a tendência, né, a pessoa idosa é ficar. Aí eu não entendi, isso ficou no meu coração, porque eu não consegui mais ser a mesma depois dessa situação que passou. Certo. Silvânia, eu quero te agradecer, né, por você ter ligado, ter compartilhado, né, a sua história conosco. Os pastores vão estar respondendo e eu peço para você estar assistindo aí pela própria televisão, tá? Deus te abençoe, querida. Silvânia. Amém. Silvânia. Ô, Silvânia, o que você tem que fazer é liberar perdão. Você ficou com a raiz de amargura no seu coração. Isso não é bom, não está sendo bom para você. A gente não sabe qual o motivo que sua avó fez isso. Seria bom até se sentar com ela e conversar com ela e perguntar por que ela teve essa atitude. Talvez, né, a gente não sabe o motivo. Mas uma coisa que você tem que fazer, já passou muito tempo, tira isso do seu coração. Porque o que acontece? Isso aí cada vez mais vai criando, né, uma raiz forte dentro de você e por você não liberar o perdão, você está tendo dificuldade de ter contato com ela. Senta com ela, conversa, se abre com ela, mostra para ela que você, né, a sua opinião sobre o que aconteceu e libera o perdão para ela. Você liberando o perdão, você vai tirar tudo isso de dentro de você. Simplesmente perdoar. Mas senta com ela e conversa com ela. Eu acho que você deve confrontar essa situação sua. Seria o melhor meio de você resolver essa questão. Pois é, lembrando aí, 3253-3320, você pode participar. Pastor, eu estou aqui pensando, né, as pessoas que estão ligando, né, seja ao vivo, seja deixando aí pelo CAT, como que às vezes uma atitude, ela pode gerar a falta de paz? Como que isso pode acontecer, pastor? Pois é, por exemplo, essa questão da Silvânia, né? Uma situação que provavelmente, pelo que eu entendi, assim, a avó tinha uma certa preferência, né? Quer dizer, não foi no casamento um ano antes, justificando que, né, por necessidades, que não podia, por causa da idade, etc., ou da limitação. E um ano depois, então, foi no casamento de um outro sobrinho que não é cristão e tal. Então, eu acho assim, Silvânia, uma das coisas importantes, sabe, é você, como o pastor Guerra falou, você liberar perdão e, acima de tudo, você também lançar o seu coração nas mãos do Senhor, sabe, para que seja arrancado esse sentimento que está, muitas vezes, impedindo você de se relacionar com eles. Não é porque você permitiu que entrasse essa raiz, e essa raiz precisa ser arrancada, não é? E entender também, permitir que Deus sonde o seu coração. Porque, pelo que eu vi, existe aí uma raizinha de rejeição no seu coração, e essa rejeição está impedindo você de se relacionar com essas pessoas. E por não conhecerem o Senhor, mais um motivo para você se relacionar com eles, para você poder ser, então, luz, você ser sal, né, e ser um instrumento. Agora, verdadeiramente, você vê, você tem perdido oportunidades, você tem perdido momentos de estar com eles, né? Seu coração fechou. E tem tirado a paz, né? E tirou a sua paz. Então, é o que a gente está falando aqui sobre paz. É o que a gente está né? falando. Então, como que um relacionamento interpessoal pode afetar isso, não é? E outra coisa, que é uma coisa que a gente também, nós começamos aqui a falar ontem, a respeito das injustiças, a respeito da falta de paz, né, que nós começamos agora. Tem também a questão da fé, não é? E também a questão ainda, que são alguns, assim, fatores que a gente tem percebido, a questão da comunicação. Só que antes do senhor continuar, Sim. tem uma outra pessoa na linha. Olha só. É a Miqueline Alves, daqui de Belo Horizonte. Boa tarde, querida. Boa tarde. Que prazer ter você aqui conosco. Ah, igualmente. Você tem uma pergunta para fazer para os pastores? Isso, é uma pergunta e um aconselhamento, na verdade, né? Certo. Seria, porque, na verdade, o meu esposo, ele é até pastor. Só que
assim, eu tenho um conflito dentro do meu coração, oro muito a Deus e tudo, e tento achar respostas, por quê, tanto que das ofensas que ele faz comigo, e eu fico assim, calada, mas chateada. Então ele igual o pastor falou, eu creio que ele fez uma injustiça comigo, e assim, expôs a igreja, envolvendo pessoas, para tipo assim, contra mim. E nisso eu fiquei muito triste, perguntei o porquê, ele sempre não fala o porquê, ele fala, eu tenho um problema. Eu falei, mas você precisa de cura, de tratamento, ou então precisamos conversar para eu poder te ajudar, tentar ajudar. É claro que a gente não pode sonhar pelos outros, lutar pelos outros, mas eu como esposa, então assim, eu tento de todas as formas achar um problema para a gente cessar isso. Mas assim, ele nunca quer resolver, sabe? Eu acho que ele acha que ele é autossuficiente. Então assim, eu precisava muito que os pastores me falassem de que forma, como esposa, eu deveria agir. É claro que é orando, buscando o Senhor, mas assim, chega um ponto que a gente fica tão fragilizada, tão assim, eu me sinto incapaz, tem hora, sabe? Então assim, isso me deixa muito triste. É claro que eu não largo o meu Senhor Jesus, porque eu sei porque Ele vai poder fazer, transformar, restituir isso, mas, nossa, é tão difícil, é tão doloroso para mim. Miqueline, e ver como Ele é que é um servo do Senhor, mas que eu creio que Ele está deixando o inimigo ser usado, Ele não abre, então eu me sinto uma pessoa assim que eu não posso confiar. Então, assim, isso é muito triste para mim. Querida, eu quero te agradecer por você estar ligando, né, tá abrindo o seu coração, né, dividindo conosco, né, como corpo, é importante a gente poder contar com as outras pessoas. Os pastores vão estar respondendo e eu quero que você, né, assista aí, né, o comentário deles aí pela própria televisão. Deus te abençoe, tá? Amém. E no final nós vamos estar orando aí por você também. Amém, querida. Obrigada. Pastores. Eu não entendi muito bem no princípio. O esposo dela é pastor? Ele é pastor. É isso? Ele é pastor. E ela se sente em algumas situações injustiçada por ele. Porque ele expõe algumas coisas, assim. Algumas questões a gente precisa, primeiro, é aquilo que a gente falou no princípio com relação à situação da mentira. Ver o que a gente pensa e como a gente vê a nós mesmos. De repente, aquilo que você está dando muita importância, para ele não é tão importante. Então, essa é uma situação que, antes de aprofundar, porque é muito complicado, às vezes, você, sem entender o contexto, a situação em que você se sentiu injustiçada, sem isso ser esclarecido, a gente dá um direcionamento específico. Mas uma das coisas que eu sugiro para você, minha irmã, é que você avalie por que essas situações ou essas atitudes dele te machucam tanto. Né? Então, é uma coisa que você não pode mudar o outro, mas você pode mudar a si mesmo. Então, uma das coisas que a gente precisa entender no relacionamento interpessoal é que eu não sou responsável pelo outro, eu sou responsável por mim. Então, eu não posso mudar o outro, eu posso mudar a mim. E nós somos seres reativos, nós reagimos a situações. Então, muitas vezes você pode estar se sentindo angustiada, afligida, sentindo injustiçada por situações que não é a intenção do outro fazer aquilo e às vezes ele nem sabe que realmente fez aquilo. Agora, como você recebe isso? Né? Então, no primeiro momento, aquilo que eu teria para dizer para você avalie a si mesmo.
né? Como que isso, o impacto que essas atitudes dele causam em você e como você tem reagido a essas atitudes. Então, isso, independente dele ser pastor ou não, é o seu relacionamento com o seu marido, né? Então, você tem, no caso, um relacionamento onde um homem é o seu marido e um homem é o seu pastor. Então, você precisa, inclusive, diferenciar quando que ele está assumindo o papel de marido para você e quando que ele representa o pastor para você. Então, são situações que vão demandar atitudes diferentes e como você vai reagir a isso, né? Eu acredito que você procurando a sua satisfação, a sua realização, o seu autoconhecimento vai ser uma das formas que você vai poder ajudá-lo. Pois é, e tem mais uma outra telespectadora, ela ligou para cá, a Ludmila de Belo Horizonte. Ela compartilhou a seguinte situação. Ela é casada há 23 anos e descobriu agora que o esposo está traindo. E está algo assim, ele não é cristão, e está algo assim muito difícil para ela lidar com isso. Então ela quer um conselho, o que fazer, como fazer. Primeira coisa, ela vai ter que liberar o perdão, né? Primeira questão. E segundo, trabalhar isso dentro dela. Se você não estiver conseguindo fazer isso sozinha, você procura uma ajuda, você pode ir lá na clínica da alma, né, para você ser acompanhada, porque é muito difícil lidar com esse tipo de situação desde que você está caminhando com essa raiz de amargura dentro de você. Então, a primeira coisa, você tem que trabalhar você, trabalhar o seu interior, trabalhar a ferida, tá? Para você poder liberar para ele. Então, em primeiro lugar, trabalhar você. Tirar tudo de dentro de você para depois você poder lidar com essa situação. Que você lidar com a situação, com a raiz de amargura dentro de você, com o ódio, aí você não vai conseguir conviver com isso e nem ter paz dentro do seu relacionamento. Então, resolva primeiro aquilo que está dentro de você para depois você poder resolver a situação, que é mais fácil. E não é fácil, né? Porque muitas vezes o que acontece é que o cônjuge que é cristão, muitas vezes ele quer exigir do outro que não é cristão, ou seja, um padrão conduta, né? de conduta igual, Sim. não é? Então, agora a gente sabe, óbvio, eu estou falando isso, mas é óbvio que nós sabemos que tem pessoas que não são cristãs, mas são assim, pessoas maravilhosas, são fidelíssimos, são pessoas caráter assim, né? Ilibado. Mas o que acontece é que o que precisa verdadeiramente, como o pastor Guerra falou, é você cuidar do seu coração mesmo, sabe, Ludmila? Eu sei que o processo não é fácil, mas você realmente colocar o seu coração para ser tratado, ser cuidado pelo Senhor, para que você possa lidar com essa situação, né, sem, sabe, jogar um peso, um fardo sobre a vida dele. Ele fez errado? Fez, mas a gente tem a perspectiva, olhando para a sociedade como a sociedade está, né, entre aspas aqui, isso é normal na sociedade que não tem o Senhor. Né? Mas isso tudo pode ser mudado, pode ser transformado. Através da sua atitude agora, sabendo dessa situação da traição dele, pode ser a chave para abrir o coração dele, para que ele encontre o Senhor Jesus nesse processo.